Bom, meus alunos, dando sequência à nossa disciplina Projeto e Construção de Estradas 1, nós vamos falar agora sobre superelevação. O que é a superelevação? Superelevação nada mais é do que uma inclinação transversal que é feita nos trechos em curva. Para que é feita essa inclinação? É exatamente para eliminar os efeitos indesejáveis da força centrífuga. Tá? Você tem que a força centrífuga é uma força que atua no veículo, tanto de passageiros quanto veículos de carga, para jogar o teu veículo no sentido contrário ao da curva. Então, você tem nessa figura aqui, está representado um veículo numa curva, onde você tem aqui a força centrífuga, né? Aqui você tem a força do peso do carro e aqui a força do atrito do pneu no pavimento. Para você evitar esse desconforto da força centrífuga, você cria essa superelevação aqui. E com isso você consegue equilibrar a força de atrito e o peso do carro com a força centrífuga. Você pode decompor essas forças e aquilo que eu já falei, você tem que a tua força centrífuga aqui representada por uma força tangencial, ela é igual à força de atrito mais o peso do carro. A grosso modo, a gente pode determinar que a força centrífuga é a massa do veículo em quilos vezes a velocidade tangencial do veículo em metros por segundo e o raio é o raio da curva circular em metros. Tá? Então, essa equação é o que te dá a força centrífuga. Né? E você, utilizando a massa do veículo, ou seja, peso dele sobre a aceleração da gravidade, você chega a essa expressão, ou seja, a força tangencial é igual ao peso do veículo vezes velocidade ao quadrado, dividido pela aceleração da gravidade vezes o raio vezes o cosseno alfa. Esse cosseno alfa aqui, ó, aqui o alfa é a tua superelevação, tá? Por enquanto a gente está chamando ele de alfa, né? Nas expressões já vistas, a gente pode substituir e dividindo as parcelas dessa equação que vocês estão vendo aqui por P cosseno alfa, você vai ter essa outra expressão aqui, tá? Isso daqui já está convertido em velocidade em quilômetros por hora, ou seja, velocidade que é determinada pela classe da rodovia e pelo tipo de terreno que você tem, dividido por 3,6 ao quadrado, dividido por 9,8 vezes o raio, é igual à tua força de atrito, ou seja, o coeficiente de atrito, mais a tua tangente de alfa. Na realidade, você vai ter aqui que a tua superelevação agora já não é mais alfa, nós mudamos para E, tá? Então, a superelevação é igual a velocidade ao quadrado dividido por 127 vezes R menos o coeficiente de atrito transversal. Esse coeficiente de atrito transversal ele já foi feito em alguns experimentos com o DNR e já foi determinado em função da velocidade. Então você tem que, para uma velocidade de 30 km por hora, você vai ter um coeficiente de 0,20 e para uma velocidade de 120 km por hora, um coeficiente de atrito de 0,11, ou seja, aumentou a velocidade e diminui o coeficiente de atrito, né? E também valores de raio de curva que dispensam a superelevação. Vocês estão vendo que acima de 5.000 metros é dispensada a superelevação. Lembrando que não se deve utilizar raios de curvas circulares acima de 5.000 metros por problemas de segurança, porque você pode confundir o usuário como se fosse um trecho em tangente. Acima desses raios aí, você não utiliza a superelevação, e sim um abaulamento da pista, que nada mais é do que uma inclinação partindo do centro da pista para as laterais para escoamento de águas, né? Água de chuva ou qualquer coisa assim.
No Brasil, existem casos de superelevações de 12%. Você pode utilizar até 10% em pistas de elevado desempenho, né? Mas o máximo recomendado pelo DNR é 8%. Você nunca deve utilizar uma superelevação maior que 8%, a não ser em casos onde você tenha que fazer um melhoramento de uma rodovia e não tenha outra alternativa, né? Então, se você pegar essa nossa fórmula anterior e converter ela, você vai ter que o raio é igual a velocidade ao quadrado dividido por 127 multiplicado pela superelevação mais o coeficiente de atrito. E na condição limite, o que você vai ter? Você vai ter um raio mínimo, né, que é igual a velocidade ao quadrado dividido por 127 vezes superelevação máxima e atrito máximo, tá? E aqui a tabela do DNR, onde eles dão em função da tua velocidade diretriz, né, o teu atrito máximo. Porém, aqui tem um outro item, que é a velocidade real, porque o que acontece? Você tem uma velocidade diretriz, que é dado no projeto, porém nunca se atinge essa velocidade diretriz. Então aqui você vai ter a velocidade real e o coeficiente de atrito máximo. E finalmente, a curva adotada pelo DNR é expressa por superelevação real igual a superelevação máxima multiplicado por 2 vezes o raio mínimo dividido pelo raio menos o raio mínimo ao quadrado dividido por raio ao quadrado. Ou seja, esse valor é uma superelevação máxima, é um dado já tabelado pelo DNR e o raio mínimo também. E que maneira? Em função da tua classe de rodovia e da topografia que você tem. Então, nós vamos ter um exemplo aqui na frente, onde nós vamos utilizar esses dois itens dessa tabela: raio mínimo de curvatura horizontal e taxa de superelevação máxima para cada classe de rodovia e para cada tipo de terreno, ou seja, plano, ondulado ou montanhoso, tá? Um exemplo aqui, a superelevação a ser adotada numa concordância horizontal com raio de curva circular simples de 214,88 no projeto de uma rodovia nova em região de relevo ondulado classe 2 do DNR. Então temos lá superelevação máxima 8% e raio mínimo de curva 170 metros. Vamos voltar lá naquela tabela para ver. Rodovia classe 2, terreno ondulado, temos lá raio mínimo de curvatura 170 metros e taxa de superelevação máxima 8%. Aplicando naquela equação que nós já conhecemos, temos lá superelevação real igual a superelevação máxima 2 vezes o raio mínimo ao quadrado, raio mínimo, aqui é o raio mínimo ao quadrado e o raio que você tem na atual curva. Isso vai te dar 7,651%. E o DNR recomenda você arredondar para o décimo mais próximo, tá? Que é 7,7%. Então, com isso, nós temos a nossa superelevação real que a gente vai adotar nessa rodovia. Ou seja, para todas essas, tanto para raio mínimo como superelevação máxima, existem fórmulas para calcular, porém o DNR já facilitou a vida da gente publicando isso nas normas dele em tabelas, tá?